Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Um levantamento recente da Rede de Observatórios da Segurança trouxe novos dados sobre racismo e violência no Brasil. A pesquisa revelou que negros são a maioria das vítimas letais da polícia no país. Vão pelo menos 6 estados brasileiros, uma pessoa negra é morta em ações da polícia a cada 4 horas. Raquel, com você. Dani, isso é o que aponta o estudo da Rede de Observatórios da Segurança. E o estado que mais apresenta mortes de negros em ações policiais em números absolutos é aqui, o Rio de Janeiro. Depois do Rio, aparecem os estados de São Paulo e da Bahia. Ainda segundo o levantamento, feito com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, foram 2.653 mortes provocadas pela polícia, sendo quase 83% delas de pessoas negras. Ceará, Piauí e Pernambuco completam a lista dos estados onde os agentes de segurança matam um negro a cada 4 horas. Eu já chamo para cá o Leandro Rezende, porque são dados que chamam a atenção, mas os números das capitais ainda são mais impressionantes, não é, Leandro? Pois é, Raquel, o estudo definiu esses dados, como a imagem mais contundente do racismo que estrutura a atividade policial. E aí, para a gente ter uma ideia, nas capitais que foram analisadas, Fortaleza, Recife e Salvador, todos os mortos pela polícia em 2020 eram pessoas negras. Em Teresina, capital do Piauí, foram 94% e no Rio de Janeiro, 90%. Um outro dado também importante é a omissão que vários estados têm na hora de registrar a morte de uma pessoa, não levam em consideração a raça, e isso contribui para que o problema do racismo não seja totalmente compreendido aqui no nosso país. O 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho, já apontava que negros representam 78,9% dos mortos pelas polícias. Negros também são o maior alvo das prisões e representam 2/3 da população carcerária. São números que representam o racismo estrutural presente no país. Sobre esses números, conversamos agora com o Rafael Alcadipani. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e associado pleno ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oi, Rafael, muito bom conversar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado pelo convite. É uma alegria falar com vocês, muito embora o tema não seja o tema mais agradável do mundo, infelizmente num país tão desigual como o nosso. Infelizmente, só evidencia a nossa desigualdade racial, Rafael. E chama muita atenção esses números com relação aos negros. Maioria das vítimas letais da polícia no país. O que explica esse número, Rafael? Olha, o Brasil, num primeiro nível, no nível social, digamos assim, o Brasil é um país que ele é racista em todas as suas estruturas. O atendimento à saúde é mais precário para os negros do que para os brancos, a educação é mais precária para os negros do que para os brancos, e a política de segurança pública coloca os negros como vítimas preferenciais. A gente tem uma política de segurança pública que mira em comunidades, que mira numa certa raça e que mira em um certo tipo social. Se você for ver, por exemplo, o tráfico de drogas, que é uma das principais ações que se tem em termos de segurança pública, acontece em todos os níveis da sociedade. Mas, infelizmente, o Estado coloca a sua força repressora, a sua polícia, somente no andar de baixo da sociedade, focando exclusivamente contra negros. Então, o que a gente tem, na verdade, no Brasil, é uma estrutura de política de segurança pública que não discute o racismo e que reforça práticas racistas desde a escravidão do Brasil. Ou seja, para a gente reverter esse cenário, seria necessária uma revisão da política de segurança pública. É essa revisão que não é feita. Sim, a gente precisaria ter uma segurança pública que discutisse o racismo em primeiro lugar. Raras são as instituições policiais, tá certo? Como uma exceção, a Polícia Civil de São Paulo, que tem feito discussões a respeito disso, mas raras são as instituições policiais que trazem o racismo para o debate dentro das suas corporações. Tanto o racismo interno das instituições, da dificuldade que o negro tem de ascender na hierarquia, quanto o racismo na ação policial, na abordagem policial, que é um dos principais instrumentos de segurança pública. Eu vi a semana passada que existe uma discussão no Reino Unido para que as polícias, os chefes de polícia britânicos, eles reconheçam o racismo estrutural das suas polícias e façam reformas para combater isso. Infelizmente, esse é um debate que está muito distante ainda da realidade brasileira. Por que isso não acontece aqui, Rafael? Trata-se de uma resistência ao tema? Eu acredito que o Brasil, infelizmente, ou pelo menos parcelas da população brasileira, se colocam, em instituições da população brasileira, se colocam como se não existisse racismo, nesse mito da meritocracia, nesse mito da igualdade racial que há tanto tempo perdura no país. E isso não é uma verdade. Basta a gente ver os números que você acabou de comentar no começo da nossa conversa, que
mostram que os negros são vítimas preferenciais do racismo, ou seja, colocando de uma maneira muito simples, clara e objetiva, as pessoas parece que negam que existe racismo e o resultado disso é a morte. Portanto, é um debate muito mais amplo, não só de política de segurança pública, mas na própria sociedade, Rafael. Sem dúvida, ele é um debate que precisa sim passar pela sociedade, precisa passar pelos governantes, precisa passar pelo nível estratégico de quem toma decisões de segurança pública. Eu estou falando aqui de governadores, secretários de segurança, precisa passar pelas discussões dos chefes de polícia, mas isso precisa ir para a ponta da linha. O policial da ponta da linha precisa receber treinamento antirracista, como acontece em outras polícias do mundo. Isso é algo que, infelizmente, no Brasil ainda existe pouquíssimo, quase praticamente inexistente. Você falou dos números, trago mais números para nossa conversa. Polícias brasileiras prenderam mais negros. A proporção de encarcerados pretos ou pardos cresceu 14% entre 2005 e 2019, enquanto a de brancos diminuiu 19%. São mais números para ilustrar esse cenário que você traz para a gente. Rafael, em termos de políticas locais, políticas nacionais, o que pode ser oferecido além desses cursos que você tratou durante a nossa conversa? O combate ao racismo precisa ser uma agenda de Estado no Brasil e que não é, né? Principalmente no atual governo federal, como em vários governos estaduais, como o caso, por exemplo, do governo do Rio de Janeiro. Isso precisa ser uma agenda fundamental, passando por várias matizes do governo, por várias áreas do governo que incluam a segurança pública. E não é isso que a gente vê no Brasil, que mostram esses números horripilantes. Mesmo porque, se a gente voltar ao exemplo que eu dei anteriormente do tráfico de drogas, né, o grande traficante que movimenta quantias significativas de numerário, que possui posses e ofere lucros estrondosos com o tráfico de drogas, mora nos condomínios de luxo. Muitos deles estão pagando propinas para membros do Estado. E aí a gente não vê o interesse em ir em cima desse grande traficante. O interesse é sempre em você fazer ações que sejam ações que peguem o pequeno traficante, que peguem o pequeno roubador, e não as grandes quadrilhas. A gente tem um cenário, além disso, de um sucateamento brutal da polícia de investigação, da polícia civil. Os governos tendem a investir muito mais na polícia militar, porque ela dá visibilidade, você tem viaturas que andam às ruas, e a gente tem essa ideia no Brasil que segurança pública colocar uma viatura grande, com 3 caras mal encarados, portando uma arma longa. E, infelizmente, isso não resolve os problemas de segurança pública do Brasil. Isso gera mais racismo, mais destruição de vidas nas periferias, nas comunidades. Então, a gente precisa mudar a lógica de se pensar a segurança pública no Brasil. E, infelizmente, na minha percepção do que a gente vive hoje no Brasil, isso ainda está longe de acontecer. Com o uniforme da escola, tudo, mas vendo uma senhora na minha frente e conforme eu ia andando, ela estava acelerando o passo. Aí eu corria para ficar na frente dela, para ela já não ficar com medo e ver que eu não estava fazendo nada. A gente toma cuidado para não ter atitudes suspeitas quando sai dentro de uma loja. Júlio de Sá, Rio de Janeiro. Pedro Henrique, São Paulo. 2 personagens separados pela distância, mas unidos pelas desigualdades históricas. Eu sempre estudei numa escola particular, em que a maioria das crianças eram brancas. A escola sempre ensina pra gente que a história do negro no Brasil foi apenas a escravidão. Então eu via pessoas falando, você devia estar lá nessa época. Isso, criança de 8 anos falando pra outra. No mês passado, o produtor cultural carioca Júlio de Sá denunciou uma ação da PM no Rio após ser abordado na porta de uma loja de roupas. Ele procurou a polícia e o caso está sendo investigado como racismo. Eu fico imaginando o que poderia ter acontecido naquele dia se fosse 11 horas da noite no centro do Rio. O que o policial poderia fazer ali. Tenho temor por essas vezes da forma abusiva ela transitar entre a minha vida e a morte. A violência que mata a população negra é retratada em números. Segundo o Instituto Sou da Paz, entre 2012 e 2019, a taxa de mortalidade por homicídio de jovens negros foi 6,5 vezes maior que a taxa nacional. A gente encontra um resultado que se mantém ao longo do tempo, né? em que há uma desigualdade muito grande de gênero e de raça em relação às vítimas. Como é um problema estrutural, a gente vê os piores indicadores para a população negra também em outras áreas, né? No acesso à saúde, no acesso à educação, né? No desempenho, né? escolar. O debate em torno do racismo estrutural não se limita à segurança pública.
Na educação, por exemplo, o IBGE revela que negros têm, em média, 2 anos a menos de estudo do que brancos e respondem por 71% dos casos de abandono escolar até o ensino básico. Na saúde, a desigualdade começa antes do nascimento. Um levantamento da Fiocruz aponta que gestantes negras têm menos acesso a um pré-natal adequado, recebem menos informações sobre possíveis complicações durante o parto e recebem menos anestesia quando é realizada a episiotomia, o corte feito para alargar o canal vaginal e facilitar a saída da criança. Quando o assunto é renda familiar, os números revelam que os negros estão entre os 75% mais pobres. A população negra no Brasil recebe, em média, metade da renda dos brancos, quadro que se mantém estável ao menos desde 1986, de acordo com o IPEA. E ainda, os negros têm menos acesso a saneamento e água tratada e cerca de 3 anos a menos de expectativa de vida. Rafael, te chamo para uma segunda parte da nossa conversa, quando a gente vê a realidade dos negros no nosso país, números que exemplificam ainda mais aquela desigualdade que tratávamos no começo do nosso bate-papo. Para ficar muito evidente para quem está ouvindo o Item Mais de hoje, o que é o racismo estrutural? Eu, particularmente, não sou uma pessoa que sou especialista nesse tipo de discussão acadêmica, né? Mas convenciona-se em chamar de racismo estrutural é a estrutura da sociedade, as instituições da sociedade, como a escola, como a educação, como a saúde, como a polícia, como a segurança pública, que atuam de forma racista, discriminando negros em relação aos brancos. É toda uma estrutura social que discrimina os negros em relação aos brancos. Como é que ele se manifesta no Brasil? Falávamos há pouco da segurança pública. Onde mais que a gente consegue observar a manifestação desse racismo estrutural no nosso país? É só a gente sair na rua, é só a gente ir, por exemplo, numa casa, né, e ver qual é a cor das pessoas que estão limpando aquela casa. É só a gente ver quem são as pessoas que ocupam as posições mais desprivilegiadas dentro das empresas, dentro das organizações em geral. É só a gente ver quem é que está carregando, tá certo, o carrinho na rua para catar reciclado, por exemplo. O Brasil ainda não pagou a sua dívida histórica com a população negra no que diz respeito à escravidão. O Brasil ainda não acertou as suas contas com o passado. E por não acertar essas contas com o passado, não ter políticas efetivamente inclusivas à população negra, tanto educacionais quanto em todas as áreas, como a gente vê em outros países como Estados Unidos, que apesar de ter um racismo fortíssimo, aí pelo menos começou a fazer algumas ações, essas ações do Brasil ainda elas engatinham. No Brasil ainda a gente continua com a distinção entre os brancos e os negros, entre Casa Grande e Senzala. E infelizmente pouquíssimos são os políticos, pouquíssimos são os governantes que querem lidar com esse problema que é tão estrutural e tão central na realidade brasileira. Daí a necessidade de ações afirmativas, Rafael. Lei de cotas vai completar 10 anos agora, em 2022. Precisa passar por uma revisão no Congresso até agosto do ano que vem. Nessa revisão, pode, de certa forma, passar por alterações que podem comprometer sua essência. Primeiro, tua avaliação com relação à lei de cotas enquanto uma política de ação afirmativa e como é que você vê o futuro desse tipo de legislação em meio ao debate público? Eu particularmente sou entusiasta de todo tipo de ação afirmativa, inclusive de cotas. Se você for ver quando você fez a sua faculdade, quando você fez o seu colégio, quando eu fiz a minha faculdade, quando eu fiz o meu colégio, raríssimos eram os colegas negros que a gente tinha, raríssimos eram os professores negros que ensinaram a gente. Isso é um problema que vem estruturalmente colocado. No atual clima do Brasil, no atual Congresso que foi eleito há 3 anos atrás, que foi um Congresso extremamente conservador e fisiologista, eu vejo muito pouca chance de melhorias acontecerem com relação a isso. Só que a gente tem eleição. A gente tem uma eleição que vai acontecer no ano que vem. E tão importante ou mais importante do que a eleição dos cargos majoritários, né, é importantíssimo que a gente esteja atento nos deputados que a gente vai votar. Porque são eles que constituem o arcabouço legal do Brasil e que podem fazer mudanças em políticas como essa. É preciso que a gente encampe as ações afirmativas, as cotas, porque isso já é comprovado cientificamente que isso melhora a qualidade de vida da população negra
negra e os retira da violência. O maior, você comentou no começo, né, a gente comentou também durante a sua fala, números de letalidade, números de homicídio, números de morte. A maior vacina contra a morte, contra o homicídio, contra ser morto pela polícia é a educação. E é por isso que a ação afirmativa no que diz respeito à educação é muito importante. Quanto mais educação os indivíduos do Brasil tiverem, mais eles vão conseguir sair da pobreza, sair da vulnerabilidade e vão conseguir construir uma igualdade maior. E é isso que a gente precisa no Brasil. Políticas de ação afirmativa dentro das instituições policiais. Hoje pouquíssimos negros ocupam posições de comando nas polícias, pouquíssimos negros passam dos concursos para cargos que são cargos mais de alta hierarquia nas polícias, como por exemplo oficiais da Polícia Militar. Pouquíssimos negros estão ocupando posições em secretarias de segurança. O que a gente tem na segurança pública no Brasil é um monte de homens brancos decidindo políticas que acabam vitimando os negros. Então a gente precisa uma mudança nisso. Tanto a questão do negro quanto a questão da mulher, a questão de gênero, de outras manifestações de gênero. É importantíssimo que o Brasil entre para o futuro e não fique preso numa mentalidade tão antiquada, tão demodê e que causa tantas mortes. Quando falávamos de lei de cotas, Rafael, você tratou da legislação como um avanço. Quais são os outros avanços que a gente consegue enumerar nesse combate ao racismo estrutural no nosso país? É possível, a gente consegue enumerar, fazer uma lista desses avanços? Olha, sem dúvida, hoje a gente tem uma maior preocupação com isso do que a gente tinha 10 anos atrás. Hoje você encontra a representatividade negra é maior, o assunto vem à baila, discute-se esse assunto em algumas escolas, mas ainda é muito tênue. A gente vê alguns programas de empresas, né, que estão adotando processos seletivos para executivos exclusivamente para negros, com ações afirmativas fortes para negros nessas organizações, nessas empresas. Então, assim, a gente tem visto um avanço, mas é um avanço ainda muito tênue vis-à-vis a urgência desse tema no Brasil. E qual que é o papel da sociedade em toda essa discussão? Como é que empresa e sociedade civil podem participar para quebrar esse ciclo e essa sociedade que permanece sendo racista? O Estado ele é o espelho da sociedade, então cabe à sociedade cobrar para que o Estado mude, cobrar para que o Estado tenha políticas mais inclusivas, cobrar para que as empresas tenham ações mais inclusivas. Isso é fundamental. A sociedade, a função é cobrar e exigir que os governantes que são eleitos representando os nossos interesses lidem com uma questão tão premente na realidade brasileira. Cobraremos. Vamos fazer nossa parte, né, Rafael? Mais uma vez, obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, até a próxima. Cada um fazendo a sua parte na luta por uma sociedade mais igual. Assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Caluan Bernardo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.